Vamos ouvir a leitura da palavra do Senhor. Jó, no capítulo 42, do verso 1 até ao verso 6, diz assim: Então respondeu Jó ao Senhor: Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? E na verdade eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Podemos ficar sentados. Hoje começamos uma nova série de mensagens. Alguns terão reparado, ao entrar na nossa casa de oração, alguns terão reparado num cartaz novo. Aliás, esse cartaz foi enviado também para alguns dos irmãos, aqueles que recebem o mailing da igreja. Se alguém quer receber o mailing da igreja, só precisa de vir ter comigo e dar a sua morada de e-mail para eu poder acrescentar, e então receberão o mailing da igreja, que geralmente é enviado à quinta-feira. Nesta nova imagem que foi feita para esta série de mensagens, está ilustrado o tema, e o tema é precisamente quem o viu e quem o vê. Esta é uma expressão corriqueira, muitas vezes ela é usada, quem o viu e quem o vê, ou quem te viu e quem te vê. E geralmente, quando é usada a expressão quem te viu e quem te vê, ou quem o viu e quem o vê, é porque, por alguma razão, nós ficámos surpreendidos com uma pessoa que julgávamos que conhecíamos bem. Então, por isso é que há uma segunda frase no nosso cartaz, nesta série de mensagens. Essa segunda frase diz assim: nós que julgávamos que conhecíamos Jesus Cristo. E eu quero explicar um pouco a razão de ser deste tema, deste novo tema de mensagens. Lembrando uma prática, nos últimos anos, da nossa comunidade, nós, de um modo geral, tentamos planear o ano de uma maneira que o primeiro quadrimestre vá para as questões essenciais da fé, questões essas que têm um grande significado na nossa casa, na nossa família. Depois tentamos dedicar, isto não tem de ser muito rígido, mas tentamos dedicar o segundo quadrimestre do ano para questões que, sendo também naturais à nossa fé cristã, mas que tenham uma grande expressão na vida da congregação, na vida da nossa igreja. E, geralmente, no último quadrimestre, tentamos que os assuntos que damos nos sermões, eles possam ter uma grande expressão no relacionamento que nós, enquanto igreja, devemos ter com a cidade, com a cultura mais abrangente. Então, por causa disto, também, é que me pareceu correto avançar para um assunto que é o mais fundamental de todos, que é o nosso conhecimento de Jesus Cristo. Aliás, hoje, creio que o meu Joaquim, já não tenho a certeza de se foi ele que fez essa pergunta, mas eu acho que sim. Ele perguntou-me qual é o novo assunto da série de mensagens, porque nós levávamos o cartaz, e, portanto, quando levamos o cartaz é sinal que o assunto vai mudar. E qual é o assunto das novas mensagens? E eu disse-lhe, é sobre Jesus. E ele disse-me, mas sobre isso falamos todos os domingos, não é? E é verdade, sobre Jesus nós falamos todos os domingos. Mas eu gostaria de explicar em 7 passos, a razão porque entramos para este assunto de falar acerca de Jesus e porque é que lhe chamamos quem o viu e quem o vê, nós que julgávamos, que conhecíamos Jesus Cristo. Para que a explicação possa ser profunda, ou pelo menos mais sólida, aí na terceira página do nosso boletim, na parte de para reflexão, estão aí os 7 passos. Mas eu gostava que pudessem lê-los aí, mas irem acompanhando esta explicação. Porque eles acabam por ser 7 pressupostos que, se Deus quiser, vão fundamentar 10 sermões. Se tudo correr bem, esta série terá 10 sermões. Depois, ao chegarmos ao 10º, estaremos praticamente chegados à Páscoa. Se Deus quiser, vamos continuar a orar por isso. Vamos ter batismos na Páscoa. Portanto, estamos muito entusiasmados e esta série de mensagens deve levar-nos até lá. O primeiro ponto que eu gostaria de explicar é reconhecer que o título desta série de mensagens é uma provocação. É uma provocação. Porque, dizendo de uma maneira pouco sofisticada, e não levem a mal o modo como eu vou dizer, mas um dos pressupostos desta série de mensagem é: nós temos a mania que conhecemos Jesus, mas estamos errados. E reparem, quando eu digo isto, temos a mania, eu estou intencionalmente a generalizar. Quer para as pessoas
que julgam que conhecem Jesus e não acreditam nele, mas que julgam que sabem quem foi Jesus. Mas também estou a fazer a mesma generalização para nós, para mim, que sou cristão e que cresci num lar evangélico, estou a fazer a mesma generalização. Portanto, o primeiro ponto que eu gostaria que nós percebêssemos nesta série de mensagens é que nós, de uma maneira provocatória, para instigar a nossa curiosidade, o nosso interesse, estamos a partir do princípio que nós temos mais mania que conhecemos Jesus do que propriamente conhecimento real de Jesus. Este é o primeiro ponto. Que, por favor, ninguém se sinta ofendido. Ninguém se sinta ofendido. Fui a uma igreja e o pastor disse que eu não percebia nada de Jesus. É um modo de criar um caminho. De facto, eu acredito que, na maior parte das vezes, nós somos mais presunçosos que conhecemos Jesus do que realmente o conhecemos. E, por favor, compreendam isto também. Isto aplica-se a pessoas que ainda não são cristãs, mas também se aplica aos cristãos. Os cristãos também, muitas vezes, têm mais mania que conhecem Jesus do que real conhecimento dele. E este é o primeiro ponto. O segundo ponto é que esta série de sermões sugere que nós hoje somos tentados a uma coisa. Que coisa é essa a que nós somos tentados? Nós somos tentados a diminuir Jesus Cristo para nos aumentarmos a nós próprios. Eu já vou explicar isto, mas este é um segundo pressuposto. Ao pregar sobre quem Jesus é, eu quero continuar a provocação a dizer assim: a maior parte das vezes nós somos tentados a diminuir Jesus para nos aumentarmos a nós próprios. E claro que naturalmente podem perguntar, como assim? O que é que isso quer dizer? E o terceiro ponto tenta explicar este segundo. Como é que nós somos tentados a diminuir Jesus para nos aumentarmos a nós próprios? Deixem-me explicar. Está aí nas nossas notas para reflexão. Ponto 3. Nós hoje temos dificuldade com a envergadura da personalidade de Jesus Cristo. O que é que eu quero dizer com isto? O que Jesus diz acerca de si é uma coisa tão séria que não é fácil lidar com aquilo. Porque Jesus diz que é homem, mas Jesus diz também que ele é Deus. E como nós não conhecemos, na nossa vida, nunca conhecemos ninguém que reunisse as duas condições de Jesus, espero que estejam comigo, espero que ninguém esta manhã diz, não, eu já conheci uma pessoa que também era Deus. Já conheci uma senhora que também era Deus. Não conhecemos. Se julgamos conhecemos, não conhecemos. Como não é habitual nós cruzarmos a esquina e darmos de caras com alguém que seja homem e Deus, é natural que quando nós vamos até Jesus tenhamos alguma dificuldade com a personalidade dele. Porque ele é o único que existiu em todo o mundo, durante todo o tempo, que pode dizer eu sou homem, mas também sou Deus. E, portanto, estou a generalizar a partir daqui a dizer que nós temos dificuldade com a envergadura desta pessoa. Porque esta pessoa diz que é homem e diz que é Deus. E isto é uma coisa que nos deve dar dificuldades. Porque não é normal que pessoas sejam pessoas ao mesmo tempo que são Deus. Não é fácil acreditar num homem que ao mesmo tempo era Deus. Quarto lugar, e continuando a explicar ainda o ponto 2, acerca da facilidade que nós temos em nos tornarmos maiores e ao mesmo tempo que tornamos Jesus melhor. Quero continuar a explicar. No ponto 4. Esta dificuldade em acreditar em alguém que é ao mesmo tempo homem e Deus é uma dificuldade acompanhada. Acompanhada pelo quê? A dificuldade que eu tenho em aceitar que Jesus seja homem ao mesmo tempo que é Deus é acompanhada pela facilidade que eu tenho em aumentar a minha própria importância. Vou tentar repetir, são frases um bocado grandes. A dificuldade que eu tenho com a envergadura de Jesus ser homem e Deus é uma dificuldade acompanhada com uma facilidade que eu tenho em aumentar a minha própria importância. Nós temos problemas com uma coisa que está junto em Jesus. O que é que está junto em Jesus? Ser homem e ser Deus. Está junto em Jesus. Nós temos dificuldade com aquilo que está junto em Jesus. Reparem, ironicamente, separando coisas em nós. Vou tentar explicar um pouco. Nós temos dificuldade com aquilo que está junto em Jesus, o facto de ele ser Deus, o facto de ele ser homem, e reagimos a essa dificuldade olhando para nós próprios, julgando-nos maiores do que nós somos e separando coisas
dentro de nós. Isto já é assunto para o próximo sermão, não vou aprofundar muito agora, mas aquilo que vou querer partilhar com os irmãos, com os amigos no próximo sermão, é que nós somos hoje uma cultura muito apaixonada pela ideia de que cada homem é uma multidão. Nós somos uma cultura hoje muito apaixonada pela ideia de que cada homem e cada mulher é uma multidão. De que nós somos muito complexos. Nós somos uma cultura apaixonada pela ideia de que eu sou uma personalidade complexa. E, ironicamente, isto acontece ao mesmo ponto que eu tenho dificuldade com a complexidade de Jesus. Jesus ser homem e ser Deus não é fácil. Mas já eu ser uma pessoa complicada é mais fácil. Estão a perceber? Estão a seguir-me? Esta é uma das coisas que eu quero sugerir como pressuposto durante este tempo de estudo. Nós temos dificuldade em encaixar como é que Jesus é homem e Deus. Eu sei que a maior parte de nós, que somos cristãos, provavelmente está a sentir assim. Sim, isso é interessante, mas eu que sou cristão não sinto dificuldade nenhuma em Jesus ser homem e ser Deus. Está errado. Todos nós, como cristãos, sentimos dificuldade em aceitar que o Jesus que declaramos que é Deus, seja efetivamente Deus. A prova que temos dificuldade com o facto de Jesus ser Deus é que constantemente pecamos. E o facto de pecarmos é sinal que ainda não conseguimos reconhecer que Ele seja Deus na nossa vida. Portanto, que nenhum cristão se sinta solto da primeira generalização que eu estou a fazer. Porque todos nós, na prática, temos dificuldade em que Jesus seja Deus na nossa vida, mesmo quando já o afirmamos. E por isso a dificuldade que temos com Jesus ser homem e Deus ao mesmo tempo é uma facilidade que temos em nós nos tornarmos pessoas muito complicadas. Para tentar consubstanciar isto. Quem é que gosta de olhar para si e dizer assim, eu sou uma pessoa simples? Bem, às vezes nós podemos dizer isto com alguns propósitos, não é? Eu sou uma pessoa simples. Mas deixa-me dizer, até quando nós dizemos que somos pessoas simples, geralmente é para fazer um ponto a nosso favor. Não é por uma questão de humildade. Portanto, onde eu quero chegar com esta simplificação é que, no geral, a nossa tentação hoje é olharmos ao espelho e dizermos assim, eu sou uma pessoa complexa. Epá, é tão difícil ser eu. Sou tão complexo. Somos pessoas dadas a muitas angústias. Eu não estou a desvalorizar as angústias. Eu também vivo angústias. Mas somos uma cultura muito apaixonada pela ideia de que nós somos pessoas muito complicadas. E que não é fácil sermos nós. Quinto ponto. Esta é uma estrada de duas vias. Esta é uma estrada de duas vias. O quê? Termos dificuldade com a grandeza de Cristo e facilidade em nos engrandecermos a nós próprios. E esta estrada de duas vias, onde eu tenho dificuldade com Jesus ser Deus, mas tenho facilidade em eu fazer-me maior do que realmente sou, esta estrada de duas vias é aquilo que torna urgente que a nossa cristologia seja forte e que a nossa antropologia seja forte. O que é cristologia? O que é cristologia? É o conhecimento de Cristo, é a doutrina acerca de Jesus. Nós precisamos ter uma cristologia forte. Cristologia é doutrina, o conhecimento bíblico acerca de Jesus. Mas nós precisamos ter uma antropologia forte. O que é antropologia? É o conhecimento acerca do antropos, acerca do homem. Uma das coisas frágeis nas igrejas e que não pode ser frágil na nossa igreja, queridos irmãos, aqueles que são membros, sobretudo, deixa-me dizer, não pode ser fraco. Nós temos de ter uma cristologia forte. Nós temos de saber quem Jesus Cristo é. E temos de perceber as consequências que isso tem de ter na nossa vida. E deixem-me dizer, nós temos de ter uma antropologia forte, nós temos de ter uma visão clara acerca de quem nós somos enquanto pessoas. E este é um quinto ponto. Nós temos de ter uma cristologia forte. Quem é que é Jesus? E uma antropologia forte também. Quem é que eu sou? Em sexto lugar, e agora, sobretudo para aqueles que são cristãos, que seremos provavelmente a maioria. É possível, deixem-me usar esta expressão, ela pode parecer um pouco estranha, mas é possível eu ter um cristianismo contrabandeado, aqueles que são mais novos, se calhar hoje em dia é mais difícil perceber esta ideia de contrabando, mas antigamente, quando havia fronteiras, os mais novos já vivem num mundo sem fronteiras, pelo menos na Europa. Antigamente, quando havia fronteiras, havia produtos que nós queríamos ter, mas que como as fronteiras dificultavam a vida para nós termos, eles geralmente podia haver versões de contrabando. Claro que um bom cristão não deve comprar coisas contrabandeadas, é óbvio, não é? Mas, por exemplo, na minha altura, onde havia mais fronteiras, por exemplo, uma das coisas que um jovem queria ter e que às vezes não era tão fácil ter era, por exemplo, calças de marca, não era? Até porque elas começaram a chegar, mas eram muito caras. Então compravam-se versões contrabandeadas, ou mesmo falsas. Ou como se costuma dizer, dos gigantes, não é? Isso continua a haver.
Ou então, mas havia sempre histórias de alguém que conhecia um militar na base das lajes que trazia levis a preços baratos. Eu não sei se os irmãos americanos sabem disso, mas então a gente arranjava alguém que trazia levis dos Estados Unidos. Pronto. Vamos voltar à palavra contrabando. Para aqueles que são cristãos, é possível termos um cristianismo de contrabando, e sigam-me, que eu acho que vai ser um bocado exigente. Mas onde o amor que nós temos por Jesus, é possível eu ser cristão, mas amar Jesus, porque no fundo Jesus, a ideia que eu tenho de Jesus, corresponde à melhor ideia que eu tenho de mim próprio. Estão comigo? É possível eu achar-me cristão e gostar de Jesus, julgar que sou cristão porque gosto de Jesus, porque no fundo a opinião que eu tenho de Jesus é que Ele está próximo da melhor versão de mim próprio. E permitam uma generalização. Há tanto cristianismo falso assim, em que eu amo Jesus porque eu quando olho para Jesus eu acho que no fundo Ele está próximo da minha melhor versão de mim próprio. Não é a dizer que Jesus está próximo daquilo que eu sou todos os dias, mas é assim uma coisa como quem diz: eu gosto de Jesus. Gosto de Jesus porque Jesus não está assim tão longe de mim quando eu faço tudo bem. Acontece que isto não é cristianismo. Se eu gosto de Jesus porque Ele no fundo me parece parecido comigo nos meus dias melhores, isto não é acreditar em Jesus. Isto é acreditar em quem? Isto é acreditar em quem? Se eu gosto de Jesus porque Ele parece a melhor, porque Ele é parecido com a melhor versão de mim mesmo, isto é acreditar em quem? Em Jesus? Isto é acreditar em mim mesmo. Isto é autoajuda. Eu vou buscar um exemplo qualquer, pode ser Jesus, para acreditar em mim mesmo. E deixem-me dizer, cristianismo não é autoajuda. Se estão a gastar tempo a ler livros de autoajuda, isso não é cristianismo. Porque nós não somos salvos pela melhor versão de nós próprios. E há em muitos contextos do movimento evangélico, às vezes não se percebe o que é uma coisa e o que é outra. As pessoas gostam de Jesus porque olham para Ele e dizem assim: nos meus dias melhores eu não sou assim tão diferente de Jesus. Portanto, eu posso gostar de Jesus porque no fundo estou a gostar de mim próprio. Isso não é cristianismo. E esta é uma tentação. Reparem, no fundo não chega a ser cristianismo porque na prática é um quê? É um narcisismo. Eu olho para Jesus como ele se fosse o lago onde Narciso olhava. Conhecem a lenda de Narciso? Não é? Mas Narciso olha para o seu reflexo na água e apaixona-se por quem? Por ele próprio. Há maneiras de nós sermos narcisos julgando que somos cristãos. Nós olhamos para o reflexo, apaixonamos-nos por nós próprios e dizemos assim: eu gosto de Jesus desde que ele fique um reflexo parecido com o melhor que há em mim. Isso não é cristianismo. Isso é autoajuda. Está naquelas prateleiras de esoterismo nas livrarias. Esoterismo. Às vezes a gente vai lá, não é? Aquilo parece religião, porque de facto serve de religião, mas não é cristianismo. A autoajuda não é cristianismo. Sétimo e último ponto. Logo, para eu realmente amar Jesus, eu preciso de entender que Jesus é completamente diferente de mim. Jesus é completamente diferente de mim. Claro que alguém pode dizer: Tiago, mas não é verdade que nós somos imagem de Deus e que nesse sentido Cristo é a imagem perfeita daquilo que nós devíamos ser? É verdade. Isso é verdade. Cristo é a imagem do Pai e nós fomos criados para ser, vamos dizer assim, boas cópias da imagem do Pai. Mas Cristo é completamente diferente de mim, no sentido em que Ele é homem, certo? Mas Ele é Deus. E por causa disso, para eu saber quem Cristo é, eu tenho de perceber que Ele é fundamentalmente diferente de mim. Cristo é fundamentalmente diferente de mim. E conhecer Jesus como diferente de mim é admitir que o facto de Ele ser divino faz com que todo o conhecimento que eu tenha dele nesta vida seja o quê? O facto de Jesus ser divino faz com que todo o conhecimento que eu tenha nesta vida acerca dele seja o quê? É muito limitado. Atenção, quando digo isto não é para desvalorizar o conhecimento que temos de Jesus, porque senão não estava a pregar sobre Jesus. Dizia assim: olha, meus irmãos, nós somos homens, Jesus é Deus, não vale a pena pensarmos muito nisto, porque isto é muita areia para a nossa caminhoneta. Vamos para casa. Não. Estamos aqui precisamente a pregar o Evangelho para que o nosso conhecimento de Jesus e a nossa dependência do Espírito Santo seja cada vez maior. Mas temos sempre de reconhecer que pelo facto de Jesus ser divino e eu ser humano, o meu conhecimento dele aqui vai ser sempre reduzido. E por isso é que diz 1 Coríntios 13, não é? Um dia veremos face a face. Agora eu conheço em parte, depois conhecerei como também sou conhecido.
quero só dizer-vos algumas coisas acerca de Jó, porque nós lemos um texto em Jó que nos serve de lema. Vamos voltar aí ao texto em Jó. Lembram-se alguns irmãos? Nós lemos Jó. Lembram-se? Lembram-se que há quanto tempo? Quem é que manda? Quem é que manda? Quem é que sugere uma data? Há quanto tempo é que lemos Jó? Mais de 2 anos agora. Começámos em junho de 2014. Eu tenho os apontamentos, eu vou lá verificar estas coisas, não é tudo dito de memória. Eu quero que nós percebamos só no livro de Jó uma coisa que hoje nos deve servir de amparo. E para isso vou fazer um resumo ultra rápido do livro de Jó. Nós levámos 3 meses a falar sobre ele. Portanto, eu vou tentar em 3 minutos fazer um resumo muito rápido de Jó para percebermos o que é que temos a aprender com a palavra acerca disto. O livro de Jó é um livro do Velho Testamento que em 42 capítulos conta a história de um homem, Jó, que tem a sua vida virada do avesso. Sabem porquê? Lembrar-se-ão. Por causa de uma aposta entre Deus e o diabo. E agora as pessoas podem... eu não sabia que Deus apostava. Deus pode apostar, nós não, mas Deus pode apostar. E de facto, ele topou a aposta do diabo. Isto porque o diabo chega ao pé de Deus e diz assim... eu estou a parafrasear. É uma versão muito moderna que eu estou a fazer. O diabo chega ao pé de Deus e diz assim... eu também se eu fosse como Jó, também era fácil para mim ser crente. Jó é fiel porquê? Ele é rico, tem família, tem saúde, assim é fácil ser crente. E Deus diz, então eu deixo-te em 2 rondas, continua a parafrasear, eu deixo-te em 2 rondas, tu tocares na vida de Jó. Podes levar-lhe a riqueza, a família e a saúde. E então, tudo isto acontece em 2 primeiros capítulos e depois há 35 capítulos que são a história de uma conversa que 4 amigos de Jó, neste caso 3 primeiro, lembram-se dos nomes deles? Eu digo o primeiro. Se calhar se é o primeiro, lembram-se dos outros. Elifaz. Isso mesmo. Bildad e Zofar. Elifaz, Bildad e Zofar. São 3 amigos que quando veem Jó sem dinheiro, sem saúde e sem família, naturalmente vão lá consolá-lo. E 35 capítulos do livro de Jó são eles a conversar com ele, a tentar explicar a Jó que se se Jó está tão desgraçado é porque, de certeza, ele fez alguma coisa errada. Sendo que a determinada altura chega um outro 4º amigo, que é um bocadinho mais sofisticado que os 3 primeiros, mas que também se junta à conversa, que se chamava Eliú. Então, isto para nos deixar onde? 35 capítulos de debate intenso, em que Jó explica que ele não tem culpa pelo sofrimento que está a passar. Ele tem a consciência limpa. Ele sabe que ele não fez nada de errado que se justifique com aquela circunstância tão difícil que está a passar. Em 4 capítulos, finalmente Deus responde, falando acerca... Deus chega para depois deslindar a questão. Porque é que Jó estava a sofrer? Jó não sabia. Jó não sabia e nunca soube que Deus tinha topado a aposta do diabo. Isto é importante nós lembrarmos. Jó nunca soube. Nem no final soube. No entanto, Deus finalmente vai respondê-lo em 4 capítulos e começa por responder. É uma resposta complicada para nós percebermos. Porque imaginem, na hora H em que Jó, sem saúde, sem família, sem dinheiro, quer ouvir a resposta de Deus. Sabem o que é que Deus começa a dizer? Começa a dizer, olha para o mundo, olha para os animais, olha para a natureza. E conseguimos imaginar Jó a dizer, mas onde é que tu queres chegar com isso? Até que Deus diz de uma maneira um bocado dura, eu estou a parafrasear, estou a simplificar muito, mas Deus diz assim, onde é que estavas tu quando eu fiz o mundo? Quem és tu para me dares as regras de como é que eu ponho o universo a funcionar? É uma palavra muito dura de Deus, sobretudo tendo em conta que Jó estava a sofrer uma coisa que ele não tinha feito nada para merecer. Até que se chega ao ponto, vejam bem, por isso é que o livro de Jó é um livro extraordinário, até que se chega ao ponto que nós acabámos de ler, em que Jó diz, eu arrependo-me, eu quis colocar-me numa posição acima do meu ordenado. Porque, de facto, eu quis dar explicações a coisas que são superiores a mim. E vejam bem a frase que ele diz, que é dos versos mais conhecidos do livro de Jó, que nós temos hoje apontados aí. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E é esta frase que eu gostaria que nós usássemos como ilustração para terminarmos a nossa meditação desta manhã. Com o ouvir dos meus ouvidos te ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Quero fazer desta afirmação um ponto de entrada para a série de sermões.
Por isso vale a pena extrair daqui uma ilustração a partir do que se diz, do que se ouve e do que se vê. E agora vou falar de uma coisa que falei há 2 anos e que naturalmente os irmãos estão absolutamente lembrados. Eu já sei o que é que o Tiago vai dizer a seguir, porque decoraram isso há 2 anos. Estou a ser irónico, mas apenas para dizer que vou dizer-vos uma coisa que já vos disse antes. Porque o nosso título é precisamente quem o viu e quem o vê. E se Jó disse, eu antes conhecia-te a ouvir, mas agora os meus olhos te veem, há alguma coisa que nós podemos tirar daqui para nós esta manhã. Até este momento na vida de Jó conhecia Deus sobretudo a partir daquilo que dizia e sobretudo a partir daquilo que ouvia. E isto não é errado. Eu quero deixar isto claro. Não é errado nós termos um conhecimento de Deus que também se constrói a partir daquilo que nós dizemos e daquilo que ouvimos. Não é errado. Só que, como o texto nos mostra no livro de Jó, Deus quer que Jó passe para o nível seguinte. Que já não é o nível em que Jó sabe coisas de Deus porque ouviu e porque disse. Deus quer que Jó passe para o nível seguinte em que Jó conhece Deus porque o vê. Já não é o nível dos ouvidos e da boca. É o nível dos olhos. Agora reparem. Jó não viu Deus fisicamente. Nós sabemos que nenhum homem pode ver Deus fisicamente. Até no Velho Testamento, com histórias engraçadas e bonitas, onde, por exemplo, quando Moisés pede para ver Deus, Deus deixa-o ver como? Pelas costas. Nenhum homem pode ver a presença de Deus. Porquê? Porque nenhum homem está atualmente livre do seu pecado. E se nós víssemos... Por isso, nós às vezes não temos a ideia de coisas assim, eu vejo Deus, eu quero ver Deus. Se nós víssemos Deus no estado onde nós estamos, nós éramos... desaparecíamos. Porque o nosso pecado... Deus não convive com o pecado. Um dia nós sabemos que podemos estar na presença de Deus, porque nessa altura o pecado em nós já não vai existir e nós já vamos ter corpos com as condições de podermos estar junto de Deus, que são os corpos da ressurreição. E aí sim no céu nós vamos ver Deus. Aí sim no céu nós vamos ver o rosto do Senhor Jesus Cristo. Mas Jó, como é que Jó viu Deus? Viu através do redemoinho, porque foi a partir do redemoinho que no livro de Jó Deus se revelou a Jó. Portanto, não é um ver físico. Nesta série de mensagens eu não quero que nós procuremos ver Deus de uma maneira física. Não é fisicamente que nós vamos ver Deus. Nós só vamos ver Deus fisicamente nos novos céus e na nova terra. E novamente, voltando a dizer uma coisa que repito muito. Essa é a razão porque o cristianismo é uma religião do rosto. O cristianismo é uma religião do rosto. Por isso é que nós passamos a vida a dizer que nós estamos ansiosos para ver o rosto de Jesus. Como tenho dito noutras ocasiões, como é que se chama isto? Tem um nome teológico. Visão. Ninguém arrisca? Visão beatífica. Já ouviram a expressão visão beatífica? É a visão do rosto de Jesus. Estou a simplificar muito. Mas se alguém lhe perguntar o que é aquilo que mais deseja na vida, a resposta certa é ver o rosto do meu Salvador. É isso que deve ser a coisa mais importante na sua vida. Eu desejo ver o rosto de Jesus. A partir do momento em que ganhar consciência para isso, vai reparar a quantidade de vezes na Bíblia em que o rosto aparece como um símbolo de comunhão e a quantidade de vezes que em hinos e cânticos que nós entoamos, nós dizemos que quero ver o teu rosto. Quero ver a tua face resplandecente. Porque o cristianismo é uma religião do rosto. É uma religião onde a cara é importante. Sabem, por isso é que teimosamente, não tem de ser assim, mas é por isso que teimosamente eu estou sempre a dizer aos irmãos, vão-se cumprimentar uns aos outros, ofereçam o rosto uns aos outros. Não tem a ver com timidez ou com extroversão. Todos somos um bocadinho tímidos, outros são mais extrovertidos. Mas tem a ver, a nossa fé é a fé do rosto. Eu ofereço o meu rosto. Mas o meu rosto não é grande coisa. Meus irmãos, se eu estou cá à frente a pregar com esta cara, os irmãos conseguem ir cumprimentar as pessoas ao vosso lado. Está bem? Não tenham vergonha, isto não é acerca de vós. É acerca daquilo que vocês fazem com os outros porque querem fazer com Cristo. Eu vou dar o rosto aos outros porque eu quero ver o rosto de Jesus. Eu hoje não estou muito bem. Não, esqueça isso. É o rosto de Cristo que, num certo sentido, você também vai descobrir no rosto dos outros. E por isso é que vai à procura disso. Procuramos nesta série de mensagens um estado semelhante, que é de ver Deus. Porquê? Porque o Jó que viu Deus, ele é qualitativamente melhor do que o Jó que apenas dizia e ouvia coisas de Deus. Portanto, os irmãos estão a perceber o tipo de inspiração que eu estou à procura a partir de Jó.
É neste sentido que nós precisamos ter um método seguro para encontrarmos Deus. E neste sentido, encontrarmos Jesus. Que método seguro é este? De onde é que eu estou a pregar, queridos irmãos? Da Bíblia. Nós vamos ler textos diferentes, ao contrário de outras séries de mensagens, onde às vezes começamos num livro e lemos-lo até ao fim. Nós vamos ler textos diferentes para podermos encontrar Jesus nas Escrituras e confrontarmos o Jesus que vamos encontrar aí com a visão que nós temos dele. E por isso vamos a textos diferentes para isto. Não adianta nós avançarmos neste estudo e na palavra se nós esperarmos facilidades. E é aqui que eu quero ficar. Aliás, um dos sermões, o título é mais ou menos este. Não é bem este, porque apesar de nós esticarmos um pouco a corda nos títulos dos sermões, eu também não quero esticar demasiado. Mas há um sermão que a mensagem trata de não é possível nós querermos entrar sempre a ganhar. Eu creio que é o penúltimo sermão e a ideia é esta. Os irmãos já me ouviram dizer isto noutras ocasiões. Na Bíblia, sobretudo nos Evangelhos e sobretudo no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Marcos, uma das coisas que nos toca é o facto de que as pessoas que percebem melhor de Jesus são quem? São os amigos de Jesus? Os irmãos já me ouviram dizer isto antes. São os amigos de Jesus que percebem bem Jesus? São? É sim ou não? Não, não são. No Evangelho de Marcos, as pessoas que percebem bem Jesus são aquelas que, quando estão com Ele, se apercebem daquilo que têm a perder. Por isso é que no Evangelho, quando Jesus começa a fazer coisas, as pessoas que rapidamente declaram quem Jesus é, eu sei quem tu és o Filho de Deus Altíssimo. Quem é que são? Demónios e religiosos, hipócritas religiosos, que sabem que se Jesus tiver razão, a vida dele está em maus lençóis. Que lógica é que nós tiramos aqui? Aliás, muitas pessoas me têm ouvido dizer isto em aconselhamento pessoal. A lógica que nós tiramos daqui é, um cristão quando vai para a Bíblia não pode, não levem a mal a expressão, um cristão quando vai para a Bíblia não pode entrar a campeão. O que é entrar a campeão? Nós não podemos ler este livro escolhendo no livro aquilo que me vai deixar bem visto. Nós, quando vamos para este livro, nós vamos ao encontro do Senhor Jesus e isso significa que nós vamos ser combatidos por este livro. Nós vamos, não levem mal estas expressões um bocado coloquiais, nós vamos apanhar pancada da Bíblia. E o sinal que estamos a apanhar pancada da Bíblia é sinal que estamos a ler a Bíblia a sério. Porque se eu estiver a ler a Bíblia esquivando-me sempre das pancadas, isso é sinal que eu estou a ler seletivamente a Bíblia que me interessa. E sempre que o assunto toca comigo, eu esquivo-me. Ora, a coisa magnífica para nós que somos cristãos é que quando nós estivermos a ler mais acerca sobre quem Jesus é, muitas vezes Jesus vai dizer coisas que nos perturbam tanto, vai dizer coisas que nos colocam tão em causa, vai dizer coisas que parece que mandam a nossa vida para o caixote. Mas isso, e eu quero animar-vos durante este tempo, é sinal que nós estamos a ler sobre o Senhor Jesus a sério. Não sobre o Senhor Jesus das nossas preferências, mas sobre o Senhor Jesus a sério. Porquê? Porque o Jesus que salva não quer encaixar nas medidas prévias que nós temos para Ele. O Jesus que salva não quer encaixar nas medidas que eu já fiz para Ele. Como quem diz, Jesus, podes vir para a minha vida agora que eu, tenho aqui um sítio para ti. Vais-te sentar aqui, comes ali, durante o dia o horário é este, faz isto, ok, tudo vai funcionar bem. Esse Jesus não salva. O Jesus que salva vai dar-nos as suas próprias medidas. O Jesus que nos salva dá-nos as próprias medidas dele. E por isso é que, num certo sentido, ele vira a nossa vida do avesso. O Senhor Jesus, real, verdadeiro, Jesus Cristo, Jesus que é homem, Jesus que é Deus, ele vira a nossa vida do avesso. No final, esta é a minha oração. Os músicos podem preparar-se para cantarmos. No final, a minha oração é que não será apenas Jesus que nós veremos com olhos novos. A minha oração enquanto vosso pastor é que no final desta série não seja apenas Jesus que nós possamos olhar e ver com novos olhos, mas que sejamos nós próprios, que nós olhamos para nós com novos olhos, porque isso é sinal que o Senhor Jesus, através do poder do Espírito Santo, nos vai transformar. E a transformação da nossa vida é a garantia que nós estamos a falar de um Salvador que não é de contrabando.
O facto da nossa vida ser transformada é aquilo que garante que o Salvador em quem nós acreditamos é um Salvador a sério. Porque se o Salvador em quem nós acreditamos não transforma a nossa vida, deixem-me dizer, ele é um Salvador muito fraquinho. Mas se o Salvador em que nós acreditamos tiver a capacidade de nos transformar, é sinal que ele é homem, mas realmente é Deus, porque teve a capacidade de nos transformar. Que o Senhor nos ajude nesta viagem.